Dólar. A moeda extremamente visada por sua estabilidade e confiança histórica, principalmente em cenários que a emissão excessiva de dinheiro pelos governos se torna uma solução comum para aquecer a economia, como vimos recentemente na crise de 2020. No entanto, um caso que vem dividindo os especialistas é se o mundo pode perder a confiança no dólar, pois desde o início da pandemia, os Estados Unidos estão emitindo moeda de uma maneira jamais vista, imprimindo mais dinheiro em junho de 2021 do que em 200 anos desde sua fundação, emitindo mais de 3 trilhões de dólares desde o início da pandemia, fortuna que seria capaz de comprar todos os bens produzidos pelo Brasil em 2 anos. Além disso, ao longo da história, é evidente que imprimir dinheiro em excesso quase sempre não é um bom negócio. Exemplos como esse, temos a Venezuela, Zimbábue ou até mesmo o Brasil nos anos 80 e 90, que experimentaram processos hiperinflacionários após políticas equivocadas e emissão excessiva de moeda. E nesse vídeo, vamos entender como essa impressão massiva de dinheiro norte-americana ainda não causou uma hiperinflação no país, e se essa política pode continuar para sempre, mesmo com os cenários adversos que podem ser gerados. Primeiramente, é preciso entender por que imprimir moeda normalmente gera inflação. Esse fenômeno ocorre pois se um país tem uma certa quantidade de bens em um período e pouco tempo depois o governo aumenta a quantidade de dinheiro na economia, os preços irão aumentar, porque agora há muito mais dinheiro circulando do que anteriormente, mas exatamente a mesma quantidade de bens. E como as fábricas não conseguem aumentar a produção imediatamente, a única alternativa para o aumento da demanda é aumentar os preços. O consumidor, sabendo que o seu dinheiro está cada vez mais desvalorizado, gasta rapidamente o que possui, fazendo o Banco Central imprimir mais, porque o dinheiro em circulação está sendo utilizado mais rapidamente, gerando um ciclo inflacionário. Então, como os Estados Unidos são capazes de injetar uma enorme quantidade de dinheiro em uma pandemia, onde naturalmente menos bens e serviços estão sendo oferecidos, sem causar uma hiperinflação? Para isso, precisamos entender como o dólar se tornou a moeda mais importante do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o dólar ascendeu como a principal moeda do planeta, principalmente após os Estados Unidos sair da guerra como a maior economia global, pois foi um dos principais provedores de armas e outros mantimentos durante esse período, fazendo o país reter até 70% de toda a reserva de ouro do mundo, além de sair com seu território praticamente intacto, enquanto outras potências da Europa se encontravam destruídas e endividadas, mas notoriamente o Reino Unido, que anteriormente detinha essa hegemonia com a libra esterlina. Essa posição do dólar como a principal moeda foi consolidada com o Acordo de Bretton Woods, em 1944, onde as principais potências globais se reuniram e entraram em um acordo que os valores de suas moedas agora seriam fixados ao dólar, que por sua vez seria fixado ao ouro. E esse acordo foi fundamental para solidificar a importância e a confiança no dólar, pois mesmo após o presidente americano Richard Nixon anunciar o fim do tratado em 1971, o dólar continuou como a principal moeda do mundo até os dias atuais. E assim, os Estados Unidos, diferente da maioria dos países ao redor do mundo, que utilizam suas moedas apenas internamente, tem o dólar utilizado em transações comerciais internacionalmente, além de servir como 59% da reserva monetária mundial. Com isso, o risco de inflação se dissipa globalmente, porque o valor do dólar não está atrelado apenas aos bens americanos, mas de todo o mundo. Ou seja, enquanto a demanda por dólar continuar existindo, com importadores, exportadores e bancos de todo o planeta mantendo reserva em dólar, e continuarem confiando que o governo americano vai pagar suas dívidas, o Fed, o Banco Central norte-americano, responsável pelo controle de moeda em circulação, vai conseguir imprimir dinheiro sem gerar um aumento descontrolado da inflação. Contudo, o que poderia mudar esse cenário seria se outra moeda assumisse o papel do dólar como a protagonista internacional, algo que vem acontecendo com a crescente participação do euro e o interesse da China em emplacar uma moeda global, mas que ainda não foram suficientes
para reverter a importância do dólar em um curto prazo. Além disso, em casos de hiperinflação, que é quando a inflação atinge um valor igual ou superior a 50% ao mês, como Zimbábue e Venezuela, a escassez de bens potencializa o cenário inflacionário. No Zimbábue, o ditador Robert Mugabe confiscou terras agrícolas de proprietários, visando a redistribuição de terras, que acabou gerando uma queda de 60% na produção agrícola em apenas 10 anos, causando uma grande escassez de bens, que, junto de uma constante emissão de moeda para sustentar os gastos excessivos, levou a uma inflação diária de 98%, ou seja, o preço de um produto dobrava em pouco mais de 24 horas. Para efeitos de comparação, em um país com 3% de inflação ao ano, um preço de um produto leva 23 anos para dobrar de valor. Sendo assim, uma inflação excessivamente alta significa que amanhã o dinheiro vai valer menos do que hoje, e isso motiva o gasto imediato em vez de poupar para o futuro. Mas o conceito inverso disso, ou seja, a deflação, também é negativa para uma economia, com a queda de preços e serviços, pois uma pessoa interessada em comprar um carro, por exemplo, prefere guardar seu dinheiro, pois no ano seguinte sabe que vai conseguir comprar um carro melhor com a mesma verba, o que causa uma diminuição do consumo. Um país que vem sendo muito afetado por esse fenômeno é o Japão, que vê sua economia completamente estagnada desde os anos 90, com uma diminuição de gastos do consumidor que levou as empresas a possuírem menores lucros e também ao aumento do desemprego, principalmente em cargos com menores salários, onde as empresas não conseguem contratar devido à crescente valorização dos salários. Por isso, economistas concordam que a inflação moderada é melhor do que a deflação, com bancos centrais geralmente mirando uma inflação entre 1 a 3% anualmente. E essa é justamente a preocupação dos Estados Unidos, que atingiu uma inflação de 5,4% ao ano em julho de 2021, valor considerado alto para padrões de países desenvolvidos. Apesar disso, o presidente Joe Biden, com todos os planos em diversas áreas, como saúde, infraestrutura, educação e previdência social, estima gastar na próxima década impressionantes 11 trilhões de dólares, o que fará o endividamento dos Estados Unidos continuar crescendo, com a dívida pública chegando a 127% do PIB em 2021 e com estimativas de até 2029 chegar até 277% do PIB. Outro fator que também está ligado à alta na inflação é que agora, com a vacinação avançada e menores restrições, a população está começando a sair e gastar mais. E esse fato está gerando uma demanda maior por bens, com empresas como General Motors e Nintendo reclamando da escassez de microchips e produtos básicos, como madeira, por exemplo, que estão disparando de preço devido ao estoque reduzido. Além de, segundo o grupo Goldman Sachs, desde a década de 70, não ocorriam tantas reclamações sobre atrasos de entrega dos fornecedores. E essa crescente demanda está gerando pressão sobre os preços, potencializados pela escassez mundial de contêineres para transportar produtos, que está dificultando o abastecimento das empresas. Portanto, os pacotes econômicos cada vez maiores e os recentes efeitos da impressão de moeda pelos Estados Unidos evidenciam que o país pode estar ficando sem o privilégio de imprimir dinheiro, pois as expectativas de uma inflação mais alta são cada vez mais reais, a dívida pública está aumentando em níveis estratosféricos e o Fed, se nada mudar, terá que aumentar as taxas de juros para responder à alta na inflação. A questão é por quanto tempo o mundo vai continuar confiando no dólar, e se o surgimento de novos protagonistas no cenário mundial não podem fazer o dólar ir progressivamente perdendo a participação no comércio do mundo e, consequentemente, levar ao fim de sua hegemonia. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.